Muito obrigado pelo convite aos senhores da mesa, Sr. Presidente e aos restantes membros. Muito obrigado aos presentes que o maturaram esta hora. Começo por dizer que o meu nome, que indicaram que devia apresentar, vou começar por me apresentar e assim farei, é Fernando Couto Mélias. Eu não sou da Santa Casa, eu sou, por acaso, irmão das Misericórdias de Sintra, irmão das Misericórdias de Aveiro, de Setúbal e de Campo Maior. Sou membro da UAN, uma organização de combate à pobreza que está espalhada pelo mundo, e sou também presidente do Conselho de Fundadores da Plataforma Global, que poderão consultar depois, adiante, em www.plataformaglobal.eu. Eu sou, se quiserem, um homem dedicado à reflexão no setor social, muito concretamente nas Misericórdias Portuguesas. Tenho um livro dedicado justamente àquilo que é uma necessidade emergente, do meu ponto de vista, que é o caminho que devem seguir as instituições, designadamente relativamente ao modelo de governo e ao modelo de financiamento. Mas conheço, obviamente, o setor social de uma forma geral. Sou filantropo já há uns anos esta parte, dediquei-me ao setor social, dedico-me ao setor social desde há 18 anos, e às Misericórdias Portuguesas, concretamente à União das Misericórdias Portuguesas e às Santas Casas, e estou desde há 6 anos retirado do setor privado. Sou meramente um autor de livros como Polícia à Portuguesa ou Justiça à Portuguesa, entre outros, editado pelo Grupo Leia e o Grupo Babel. Estou aqui na qualidade de cidadão. Resolvi não vir falar-vos de plataforma global, mas vir, sobretudo, fazer uma reflexão muito curta sobre um tema que é, de facto, um tema muito atual. Qual é o caminho para as instituições do setor social? São ou não pertinentes as instituições do setor social, tal como elas estão hoje em dia no terreno? E que modelo na relação entre as instituições e o Estado? Nós vou tentar roubar-vos muito pouco tempo, até porque o Sr. Padre Acénio, eu sei que é um dos próximos oradores, e portanto vamos tentar fazer isto com relativa brevidade. Mas nós vivemos hoje num país que está à imagem do mundo muitíssimo afetado pela crise. Existe, a caracterizá-lo, uma retração muito acentuada por parte dos esforços do setor privado e grande do universo das famílias carenciadas. Temos um aumento significativo desde os últimos 5 anos do número de instituições, associações e IPSS registadas. E temos também uma maior concorrência, uma concorrência que eu diria, enfim, brutal, muitas das vezes, relativamente ao concurso normal, às contribuições, quer do setor privado, quer do Estado. Ou seja, não temos dinheiro. Eu, no meu próximo livro, A Nova Era Social, adianto, não sem alguma polémica, com certeza, e repito, sobretudo especialista naquilo que é o contexto no setor social das Misericórdias Portuguesas, mas adianto que faria muito bem ao setor social que uma boa parte das instituições do setor social fechassem a porta. Ajudariam, com certeza, muitíssimo naquilo que deve ser o esforço normal das organizações mais bem preparadas para, obviamente, assistirem a quem precisa de ajuda. Com certeza que posso e quero dedicar-me apenas, sobretudo, àquilo que é o modelo de governo. Eu julgo, cada vez mais, que as instituições devem voltar-se para o consumidor, para poderem apoiar o cidadão. Isto é, eu ouço todos os dias, quando se fala de instituições do setor social, falar em campanhas de donativos, na recolha de fundos, na recolha através de peditórios, no patrocínio que se pede às empresas. Mas esquecemos de uma coisa que é fundamental neste debate, senhores da mesa e senhores convidados, que é justamente a capacidade de empreendedorismo dentro das organizações para procurarem a receita, designadamente através daquilo que podem meter no mercado em diferentes áreas de atividade. Eu começo por recordar que a atividade da banca, concretamente das caixas económicas, foi uma atividade durante séculos das Misericórdias Portuguesas.
Continuo lembrando que a atividade da saúde em Portugal, antes do SNS, era tradicionalmente das misericórdias portuguesas. Quero também recordar que existem áreas fundamentais, se quisermos ir atrás das receitas, em que teremos que apostar as instituições mais bem preparadas, com certeza, como são, por exemplo, e designadamente, o setor alimentar, da grande distribuição. Isto é, eu não consigo perceber como é que as instituições hoje não estão em condições de poder competir pelo dinheiro disponível dos consumidores, através do consumo e de produtos que colocam no mercado, com o setor privado. Porque é aí que se encontra a receita. E é também, com certeza, aí que se vai encontrar uma economia e ajudar a criar uma economia com um caráter mais social. O caráter social da economia está na distribuição da receita. Não está, com certeza, no facto de não termos princípios lucrativos. Os princípios devem ser lucrativos. Os fins é que não podem ser lucrativos. Nós, enfim, por dedicação, por vocação, por valência, não queremos comprar o último modelo do automóvel de uma marca ou de outra. Queremos apostar nas pessoas, queremos investir nas pessoas. E para hoje, eu farei aqui, enfim, a descortesia de revelar o conteúdo de uma conversa minha com o Dr. Melício já há uns anos atrás, e é um homem extraordinário e muito dedicado ao setor social, mas que ainda assim defendia que o modelo da solidariedade está muito na freira que vai às compras buscar 1 quilo de maçãs e recebe outro quilo de maçãs em troca. Obviamente que eu discuti esse modelo na medida em que hoje a freira não pode ir, mesmo a freira do Dr. Melícias, comprar um hospital e em troca do hospital dão-lhe outro hospital. Hoje as condições mudaram. Hoje o setor social deve ser um setor altamente profissional, deve ser um setor altamente competitivo. E, portanto, meus senhores, eu peço desculpas, sobretudo ao Padre Arsénio, que é um homem das IPSS, e só por isso. Hoje as instituições têm que ir para o terreno, têm que procurar receitas, têm que conseguir governar-se e encontrar verbas substanciais para fazerem face a um conjunto de valências que são primordiais. Repito, no caso das misericórdias portuguesas, tendo a banca, nós podemos sustentar a saúde. Sustentámos a saúde durante muitos séculos. Agora temos o SNS como está. Dependemos do Estado para conseguirmos sobreviver, para conseguirmos estar nos hospitais continuados. Hoje, de facto, e este é, se quiserem, o resumo da minha mensagem, da minha razão de estar aqui, precisamos de olhar noutra direção. Porque, de facto, se continuarmos a depender do setor privado como dependemos, a ajuda não vai ser de monte, porque façam as contas, para o dinheiro disponível no mercado, em patrocínios, em donativos, em toda a espécie de contribuições do setor privado e do Estado, existem hoje mais do triplo das instituições relativamente às que existiam há 15 anos atrás. E, portanto, teremos mais concorrência a bater à porta do Estado e das empresas a pedir dinheiro. O esforço não pode ser um esforço sempre feito na mesma direção, não pode ser um esforço feito na lógica das contribuições ou na lógica do conforto que dá recebendo o cheque do Estado ao fim do ano. E, portanto, se abrimos uma instituição, obviamente que devemos ser responsáveis e a responsabilidade começa por percebermos que sucesso é que existe para que essa instituição se desenvolva sem estar dependente do Estado. É fácil abrirmos mais instituições, sendo que depois somos do setor social e podemos estender a mão e alguém nos há de dar prioridade. Isso é, meus senhores, eu diria uma irresponsabilidade. Porque eu posso compreender que as pessoas queiram ajudar a construir maior solidariedade, uma sociedade mais equilibrada, mas façam através do voluntariado, façam através das instituições que já existem no terreno, reforcem-nas, não as enfraqueçam, aumentem-nas, não as diminuam. E aquilo que estamos a fazer hoje, eu diria mais uma vez, digo, é de uma extremíssima irresponsabilidade, porque estamos a diminuir grandemente o setor social. Eu ouvi hoje aqui falar em instituições, umas, enfim, mais musculadas, outras menos musculadas, mas gostaria de ter ouvido falar aqui sobre empreendedorismo.
sobre aquilo que se quer fazer para, sem a contribuição do Estado, sem os creditórios, podermos governar a nossa instituição e assistirmos às pessoas. No âmbito da plataforma global, gostava de deixar só 2 exemplos para terminar. Um deles, nós não aceitamos donativos. Por estatuto, somos uma organização, de facto, sui generis no contexto do setor social. Não temos estatuto de IPSS, nem o queremos. Até porque há uma acentuada leitura no sentido de quem está com o estatuto das IPSS e nós não o queríamos. Não queremos depender do Estado por coisa nenhuma, mas queremos ajudar a sociedade e queremos ajudar o Estado sempre que o Estado nos apareça, com alguma fraqueza, no sentido de o tornarmos um Estado mais digno, mais forte e de tornarmos também as pessoas que ele deve assistir em pessoas mais dignas e pessoas mais fortes. Neste caso da plataforma, avançámos com 2 medidas, que a imprensa seguiu com alguma equidade. Numa delas, justamente por causa da colaboração com a Comunidade de Vida e Paz e com outras organizações do setor social, IPSS, no caso a AMI, uma ONG, a VITA, uma ONG também, e o Exército de Salvação, o IPSS, procurámos que as instituições nos indicassem pessoas sem abrigo para que nós pudéssemos formar e colocar no trabalho. No momento em que o problema em Portugal é o problema do desemprego, nós procurámos colocar as pessoas a trabalhar. Fizemos para isso uma parceria, como disse, com estas instituições. Elas sinalizaram 150 pessoas sem abrigo. Fizemos uma parceria com o Grupo Dinamarquês ISS e o Grupo ISS fez a formação das pessoas e está a colocá-las no mercado de trabalho. Teremos no nosso site já exemplos de entrevistas de pessoas que já estão a trabalhar e estão com esperança de renovar e julgam que podem ascender na empresa e podem construir uma vida melhor. Obviamente que estaremos satisfeitos se este modelo abrir, se outras empresas responderem e se aceitarem colocar mais pessoas, ou seja, aumentar um bocadinho os custos fixos e reduzir um bocadinho nos dividendos que vão distribuir depois aos acionistas. O país está mal, é óbvio, estamos em crise. Mas se formos todos responsáveis e se estamos todos empenhados em construir uma sociedade melhor, pode o setor privado prescindir um bocadinho, de dividendos que ganhará com certeza. Pode o setor social fazer aquilo que lhe compete, que é sinalizar as pessoas que estão de facto numa situação de emergência e que precisam daquele emprego ou vão morrer de fome, porque morre-se de fome em Portugal, embora sejam casos muito pontuais, mas tem-se muita fome em Portugal e esses são casos crescentes. Não quero refletir, no caso da fome, sobre os números do Banco Alimentar contra a Fome. A doutora Isabel Janeiro merece o máximo respeito, mas obviamente que seria importante percebermos quais são os números da Igreja Católica, porque a Igreja Católica também dá de comer quando tem fome. Seria interessante que soubéssemos quais são os números das misericórdias, seria interessante que soubéssemos até quais são os números das instituições, das IPSS e das ONGs. E, portanto, não estamos a falar de 300 mil pessoas. Esse é um elefante branco. Temos 2 elefantes brancos na área social. O número de 2 milhões de pobres que não param. É sempre igual. O país entra em crise, as instituições queixam-se, as pessoas são atiradas para o desemprego sobe, mas só temos 2 milhões de pobres. Isto é fantástico. Não há mais pobres em Portugal. Estamos sempre com os 2 milhões. E o número da fome, os números da fome oficialmente em Portugal passaram a ser os números emitidos pelo Banco Alimentar contra a Fome. Isto é, no mínimo, escamotear um número bastante maior que não está reportado pelas outras instituições do setor social, que são, norte a sul, só no caso das misericórdias, 400, no caso das IPSS, são lá os milhares. No caso da Igreja Católica, fico-me por aqui. Como vos digo, este foi um exemplo, o caso do sem-abrigo, que está a correr muito bem, podem acompanhar no nosso site. Termino com outro exemplo do Estado português. As polícias, as forças de segurança não tinham capacidade de se equiparem, porque, calcule-se, o Estado português dá às forças de segurança um distintivo e uma arma. E nós julgávamos que era possível resolver o problema, ou seja, dar equipamento, dar fardamento a toda a gente com dignidade. Resolvemos pensar, nós que somos uma estrutura que se dedica, como core business, tem na área social aquilo que dá importância, a inteligência, dedicámos tempo a pensar numa solução para as forças de segurança e para os serviços de segurança. Eu telefonei ao Dr. Rui Pereira, era então Ministro da Administração Interna, a meio do ano passado, e expliquei-lhe ou informei-o de que tinha uma ideia que poderia ajudar
ser um contributo para minorar a falta de equipamento, designadamente proteção da vida das forças de segurança e outro equipamento importante ao nível de forças como os bombeiros, por exemplo, os fatos antifogo, etc, etc. Mas era para nós fundamental que não fôssemos buscar dinheiro ao Estado, nem dinheiro ao setor privado para patrocinar a nossa iniciativa. Ou seja, tínhamos que fazer aquilo que eu estou a advogar hoje aqui, criar receita. Resolver o problema, criar receita e, se possível, criar uma vantagem competitiva na nossa organização. Sabíamos que todos os cidadãos têm um telemóvel, nós temos um número per capita de telemóveis tremendo, somos de resto um dos países líderes, nem sei se o líder na Europa. Sabíamos, depois dos estudos que desenvolvemos, que os polícias gastavam em média 35 euros e que os bombeiros mantinham essa média. Sabíamos que a média se mantinha na GNR, na Polícia Judiciária, etc, 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 pelas forças de segurança todas do país e serviços. E julgávamos que o telemóvel era uma excelente oportunidade para criar um regime de fidelização que acrescentasse alguma coisa ao setor privado, designadamente ao setor das telecomunicações, que acrescentasse alguma coisa aos polícias e aos elementos das forças e serviços de segurança em geral, ou seja, os equipamentos, se possível com comunicações mais baratas, e que nos acrescentasse a nós a capacidade de honrar o nosso compromisso, que era dar, obviamente, os equipamentos e fundamento que as forças de segurança precisavam. Esse problema está resolvido, assinámos um acordo com a Ótimo, do Grupo Sonai, e estamos a entrar em comercialização a partir da semana que vem. Concretamente, podem acompanhar esse caso no site da plataforma global da SAFE, que é a marca que designamos para a área da segurança, em safe.plataformaglobal.eu. Por outro lado, sabíamos que estas pessoas têm outras necessidades, designadamente sentidas ao nível da família, e negociámos com o Banco de Montepio um crédito especial para esta gente que, em tempos de crise, fosse, pura e simplesmente, um dos melhores do mercado. E encontramos uma solução que brevemente divulgaremos, que dará a estas pessoas a oportunidade de exporem um crédito ao consumo, justamente para consumirem produtos na área de educação, produtos na área de saúde, produtos em diversas áreas que depois, adiante, informarei.